Voltamos, já estamos aqui no estúdio com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Amanda. É uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa e a gente estava conversando aqui agora que hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar, né, depois daquele lançamento glorioso ontem do Plano Safra para a Agricultura Familiar. O governo Lula anunciou 77 bilhões de reais para o setor, para essa safra 2023-2024. Eu queria saber qual é a previsão do Ministério do número de famílias que devem ser beneficiadas com esse anúncio e como é que o MDA vai atuar para apoiar a recuperação desse setor produtivo que foi tão sacrificado, né, tão desmontado nos últimos anos. Amanda, de fato a gente está aqui num dia de celebração, porque depois de 4 anos a gente voltou a ter o Plano Safra da Agricultura Familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, sob a liderança do ministro Paulo Teixeira, com uma equipe maravilhosa, conseguiu construir uma série de anúncios que vão ser muito impactantes e muito transformadores para todo mundo que produz alimentos, que está no campo, fazendo a agricultura familiar, resistindo e garantindo que a gente possa se alimentar com alimentação de qualidade nas cidades. Você me perguntou o número de pessoas. Hoje, 77% dos estabelecimentos rurais no nosso país são da agricultura familiar. A gente está falando de um contingente de 3 milhões e 900 mil estabelecimentos da agricultura familiar, obviamente em cada estabelecimento uma família vive ali, e todos eles vão poder ser beneficiados pelas medidas que nós anunciamos ontem. Hoje, acho que é uma coisa importante para dizer que 44% dos nossos estabelecimentos têm pessoas que estão no CAD único, então estão em situação de pobreza. Então a gente fez também uma série de políticas pensando nesses agricultores que ainda estão em situação de maior vulnerabilidade, que precisam de mais apoio do governo para produzir alimentos. E qualquer setor produtivo, né, Fernanda, o crédito é fundamental. Então não é diferente na agricultura familiar. Eu queria saber que novidades esse anúncio traz nas linhas de crédito. A gente tem uma série de novidades, né? A gente retomou o PRONAF com toda a sua força, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Acho que uma principal novidade é a retomada dentro do PRONAF do Mais Alimentos. Mais Alimentos, que foi um programa que o presidente Lula lançou lá em 2008 e que ficou muito enfraquecido nesses últimos anos. Ele está sendo retomado com toda a força. O Mais Alimentos, ele financia maquinários e implementos agrícolas para a agricultura familiar. Isso é fundamental, por quê? Porque a gente aumenta a capacidade produtiva dos estabelecimentos rurais, mas principalmente porque a gente diminui a penosidade do trabalho no campo, quando o agricultor e a agricultora têm acesso a maquinários adaptados à sua realidade. E agora a gente vai financiar, então já reduzimos os juros, lançamos o programa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em parceria também com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente vai ter tanto desenvolvimento de maquinários, financiamento e apoio à produção pela indústria de maquinários voltados para a agricultura familiar. Então, isso acho que é uma novidade importante. A segunda coisa que eu acho que é bem importante no custeio é que a gente diminuiu os juros para quem produz alimentos, então arroz, feijão, mandioca, toda a linha de trigo, toda a parte das hortaliças, tudo isso vai ter um juros menor para o custeio, então a gente está reduzindo para 4%. E para a sociobiodiversidade, as linhas, vamos dizer, as linhas que nós enfatizamos o elemento da sustentabilidade, né, produtos da sociobiodiversidade, a bioeconomia, a agroecologia, vai ter então um juros ainda menor de 3%. Isso é um grande esforço do governo, porque a gente sabe que as taxas de juros que estão sendo operadas no mercado estão bastante elevadas, então tem um esforço de fato, equalizar, subsidiar essas linhas de crédito para que os agricultores familiares possam contraí-las e possam, assim, seguir na produção de alimentos. Esses são alguns destaques do PRONAF, que a gente diz que é o PRONAF V. Você que já trabalhou com a gente lá no MDA sabe disso. A gente tem o PRONAF geral, mas a gente tem PRONAFs específicos para os nossos públicos da agricultura familiar, mais vulneráveis. Então, para a linha do PRONAF B, que é para quem tem um enquadramento hoje, é importante dizer, hoje o PRONAF B é uma linha muito específica que opera com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Por isso, a gente consegue cobrar juros ali de 0,5%. Os montantes que você pode contrair são de até R$6.000, atualmente, né? Até essa safra. E quando você paga em dia, você tem direito a um bônus. O que a gente está fazendo nessa safra?
percebendo que a gente tem uma concentração do crédito muito grande em poucas regiões do país e que mais de 50% dos agricultores familiares, 54%, estão lá no Nordeste, mas só acessam 14% do volume de crédito que a gente disponibilizou, a gente pensou uma estratégia inteira para ampliar, não para reduzir das outras regiões, mas a gente ampliou o volume de crédito, como você falou, no total são 74 bi, mas para crédito é 71,6 bilhões, então a gente ampliou muito, estava 53 bilhões, fomos para 71, então um grande investimento na agricultura familiar, e a gente fez uma estratégia inteira para chegar no Nordeste e também no Norte. Vamos ampliar muito. Por quê? Porque só para concluir, vou retomar com você, no Pronaf-B, a gente ampliou esse limite da renda de 23 mil para 40 mil. Anuais, né? A gente ainda está falando de famílias em situação de pobreza. Além disso, a gente aumentou de 6 mil reais o quanto que elas poderiam adquirir para 10 mil reais no caso dos homens, para as mulheres 12 mil reais. Então a gente dobrou para as mulheres. Num movimento que é acreditar nas mulheres, saber que elas são as melhores pagadoras, que a gente precisa investir nos processos produtivos das mulheres para elas terem autonomia econômica. Então fizemos isso também. E tivemos os juros de 0,5% que foi estabelecido lá no governo Lula. E o que a gente fez agora foi garantir esse bônus de adimplência de 40% para todo mundo que está na Sudene, na região do semiárido, por exemplo, e para quem está na Sudã, na região norte do país. Então, pagou em dia, você pegou 10 mil reais, pagou em dia, você vai pagar 6 mil reais, se você tiver nessas. Então, realmente é para a gente incluir, fazer a inclusão produtiva dos agricultores e das agricultoras familiares que estão em situação de pobreza no nosso país. A gente vai transformar essa realidade. E é interessante chamar a atenção para esses juros, né, Fernanda, que a gente está vendo essas taxas abusivas aí do Banco Central. Então, a realidade que é dirigida para os produtores familiares é muito diferente, se adequa, né, mais às possibilidades deles. E respondeu a pergunta aqui do Alberto Quirone, que perguntou do incentivo para a produção orgânica. Então, a gente tem esses juros também reduzidos, né, foi de 3%, se eu não me engano, que você falou agora para a agroecologia, não é isso? Isso, a gente reduziu a taxa de juros para a agroecologia para 3%. Além disso, ontem foram assinados uma série de decretos, entre eles reinstituímos as câmaras de governança da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então a gente volta a ter uma comissão nacional com participação, que fica na Secretaria-Geral da Presidência da República, e uma câmara interministerial que é dirigida, coordenada pelo MDA. E nós vamos criar um plano, o 3º Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nesse período todo a gente não teve os planos para estimular a produção orgânica, para estimular a produção agroecológica, para fazer a transição agroecológica. E agora a gente retoma essa estratégia. Já reduzimos os juros, lançamos também, acho que é importante contar, ontem uma chamada de ATER, então já está lá no nosso grande pacto nacional de ATER, né, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural, nós também já direcionamos para a ATER agroecológica, vão ser 40 milhões de reais para uma ATER agroecológica, também para apoiar os agricultores nesse processo de transição. A gente sabe que não é fácil fazer uma produção orgânica, tem que ter um investimento, tem que ter apoio de assistência técnica, apoio para o processo de certificação. Então, o MDA também vai oferecer esse suporte para os nossos agricultores e agricultoras. E outro aspecto também, Fernanda, que durante os governos do PT a gente viu um crescimento da juventude rural, né? Os jovens que permaneciam no campo. E nos últimos anos a gente viu um movimento contrário, eles deixando as propriedades das famílias para trabalhar muitas vezes em subemprego, parando de estudar, porque a situação ficou realmente muito dramática. Quais são os planos do MDA para essa juventude permanecer no campo e garantir essa sucessão rural, né? Que as famílias continuem produzindo alimentos no país? Esse ponto é crucial, Amanda. A gente precisa criar uma realidade em que os jovens possam e queiram ficar no campo, porque lá eles vão poder realizar os seus projetos de vida. A gente precisa criar uma série de condições para o jovem conseguir permanecer no campo. Obviamente, ele precisa ter acesso a um conjunto de políticas públicas que não são só as produtivas. Mas no que concerne ao MDA, ontem a gente deu alguns passos nessa direção. Acho que o mais importante foi a criação da linha jovem no crédito
fundiário. Isso é uma demanda histórica da juventude rural, porque para fazer a sucessão rural, você não tinha uma linha de crédito para você conseguir comprar, por exemplo, a parte dos seus irmãos quando você tem, enfim, quando os pais se vão. E agora a gente criou essa linha que é muito facilitada para que o jovem possa comprar a sua terra, não só, obviamente, no processo de sucessão, mas em geral. Então ele vai poder contrair um crédito suficiente para comprar a terra e vai ter um bônus, que é esse rebate de 40% quando ele paga em dia. Quer dizer que, de fato, ele tem um desconto de 40% em relação ao valor do crédito que ele contrai. Então, isso é realmente porque a gente quer que o jovem fique no campo. Além disso, a gente criou também dentro do crédito instalação, que é um crédito específico para os assentados da reforma agrária, uma linha para os jovens. O jovem vai chegar na propriedade no assentamento dele junto com a família e aí ele vai receber R$8.000 com um bônus, esse de rebate que eu estou explicando, de 90%. Então ele só vai precisar pagar 10% desses R$8.000 ao longo de um período longo, para que ele possa também ter o seu projeto produtivo ali na propriedade. E para os jovens rurais que já estão nas diversas propriedades da agricultura familiar, independentemente se são quilombolas, se são agricultores estruturados, se são assentados à reforma agrária, enfim, se são extrativistas, a gente tem uma linha de crédito específico para os jovens. E essa linha a gente também aumentou o limite de 20% para 25% e reduziu os juros. Então a gente também fez uma série de medidas pensando nessa juventude. Maravilha, Fernanda. Ótimas notícias. Aqui o pessoal também está comemorando. Alberto Chironi, que é um entusiasta da agricultura familiar, da produção orgânica, também está aqui comemorando. A gente também celebra esse novo momento da retomada aí com força da agricultura familiar, desse respeito que o presidente Lula tem por quem produz alimento, né, e leva a comida à mesa do brasileiro. Foi um prazer te receber aqui. Esse espaço segue à disposição do MDA. Volte sempre. Obrigada, Amanda. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente espera que vocês espalhem essa boa notícia para todo o nosso povo que está na área rural, para todos os agricultores e agricultoras familiares, porque a gente tem muito que celebrar. Nós vamos voltar a ter alimentação de qualidade na mesa do povo brasileiro. Esse é o compromisso do MDA, esse é o compromisso do governo Lula. Com certeza. Obrigada.